Qual a melhor corretora? Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Eu sou o Danilo Gato e aqui no Finanças em Desenho eu ensino a investir por conta própria sem depender de terceiros. Se vocês estiverem vendo esse vídeo no YouTube, por favor me sigam também no Instagram, porque é lá que eu gravo esses vídeos todo dia e aí vocês podem participar ao vivo da gravação dos vídeos, fazer perguntas, esse tipo de coisa. O tema de hoje, qual a melhor corretora? Essa é uma pergunta que eu recebo com frequência também. Então, como eu falei anteriormente, eu estou fazendo primeiro das perguntas que se repetem muito e depois a gente começa a passar por algumas perguntas mais específicas. Muita gente vem me pergunta, né? Danilo, qual corretora você indica? Qual que é a melhor? Pessoal, bom, vamos começar aqui entendendo alguns conceitos primeiro, tá? O que é uma corretora, afinal de contas? Bom, vamos imaginar que quando a gente investe, né, a gente, por exemplo, se a gente compra um investimento de renda fixa, né, seria um título de renda fixa que a gente chama, então alguém emite aquele título, tá? Então normalmente quem emite o título seria um banco, uma financeira, uma securitizadora, enfim, você tem vários tipos de empresas que vão emitir títulos, tá? As corretoras não emitem nada. As corretoras são intermediários, né? Elas vendem os investimentos de outras instituições, né? De bancos ou enfim, outros títulos, outros valores imobiliários, né? A gente concentra tudo na corretora e ela vende aquilo lá, tá certo? Bom, e aí a gente vem primeiro para uma diferença que eu acho legal a gente conhecer, que é a diferença entre os bancos e as corretoras. Então, os bancos, como eu acabei de falar para vocês, eles emitem títulos, né? Então, normalmente os CDBs, por exemplo, são emitidos por bancos. Aí eles vão ter os outros serviços deles lá, né? Fazer empréstimo, abrir conta corrente, esse tipo de coisa. Mas qual que é o problema? Como os bancos emitem os próprios produtos, eles normalmente querem vender aqueles produtos deles. Então, dificilmente, se você tiver conta em um banco, você vai conseguir ter acesso aí a outros investimentos de outros bancos, esse tipo de coisa. E já uma corretora, como eu falei para vocês, por ser uma intermediária, ela vai basicamente disponibilizar títulos de vários bancos, de várias instituições financeiras, tá certo? Então, existe essa diferença também. Vocês podem, a gente pensar aqui numa analogia, enxergar as corretoras como se fossem supermercados, assim, tá? Então, o que acontece? Cada corretora é como se fosse uma rede de supermercado. Cada rede de supermercado tem as marcas de produto que elas vendem, tem umas que são maiores do que as outras, tem umas que têm um atendimento melhor, umas são mais bonitas, umas pagam um estacionamento e outras não. Então, é mais ou menos essa que é a analogia que vale a pena vocês pensarem quando a gente estiver falando de corretoras, tá? Por quê? Quando a gente fala, por exemplo, de renda variável, ações, fundos imobiliários, ETFs, eles costumam estar disponíveis em praticamente todas as corretoras, né? Elas vão ter acesso aos mesmos títulos. Agora, quando a gente fala de fundos de investimento, quando a gente fala de renda fixa, no geral, aí a situação muda um pouco. Cada corretora acaba tendo um tipo de disponibilidade diferente, tá? Então, algumas vão disponibilizar produtos de algumas instituições financeiras, outras vão disponibilizar de outras. Então, aí você já começa a ver uma espécie de primeira diferença entre as corretoras, né? Que é justamente a variedade de títulos que ela vai disponibilizar para o investidor. Então, eu imagino que isso já faz vocês entenderem um pouco, né, aonde que eu vou chegar com essa conversa. Então, vou até antecipar para vocês. Não tem uma melhor corretora global, tá? Não tem, assim, dizer qual é a melhor corretora, Danilo? A melhor corretora é a corretora Y. Isso não existe, tá? Porque o que acontece? Cada corretora vai ter aquela disponibilidade de produtos, como eu falei para vocês, vai ter diferença de atendimento, vai ter diferença de custos, tá? Então você vai ter algumas corretoras que cobram taxas para determinados produtos, outras que não cobram, algumas cobram taxas de corretagem para ações, outras não cobram. Então, afinal de contas, o que o investidor tem que fazer? Na maioria dos casos, a pessoa vai estar fazendo uma boa prática, né? É uma boa prática se ela abrir conta em várias corretoras, tá? Então você escolhe lá as maiores, por exemplo, você abre conta na XP, na Rico, na Isinvest, BTG, Banco Inter, enfim, você abre conta em várias, né? Será Modal, Orama. Aí o que vai acontecer? Você mesmo vai começar entrando nas corretoras a ver o tipo de produto que elas vão te oferecer, a quantidade de títulos de renda fixa, quais são os fundos que ela oferece, você vai ver a interface, né, ali do sistema da corretora, se ela tem aplicativo, se ela não tem, com o tempo você vai começar a ver o suporte. Então, afinal de contas, no final das contas, né, quando o investidor começar
a efetivamente investir, ele vai ter aberto conta em várias corretoras, ele vai definir, né, toda a estratégia dele, que nem eu falei aí na live passada, né? Aí quando chegou nessa fase aí de abrir conta, ele vai olhar para o aporte que ele tem, para a estratégia que ele tem, que tipo de produto que ele está precisando. Por exemplo, sei lá, eu na minha experiência acabei percebendo com o tempo, por exemplo, que a Easy Invest é uma corretora que tem muito título de renda fixa normalmente disponível. Tá? Então, se eu estou com uma estratégia onde vai ter uma predominância de renda fixa, pode ser que a minha renda fixa eu queira concentrar na Easy Invest. Por exemplo, tá, pessoal? Não estou dizendo aqui vão lá e coloquem tudo na Easy Invest, porque lá tem mais disponibilidade, então a chance de eu achar os títulos que eu estou procurando de uma forma mais fácil acaba sendo maior. Aí eu então, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem um aporte pequeno, eu, sei lá, guardo no máximo 150, 200 reais por mês. Aí quando eu entro em certas corretoras, eu vou ver que os títulos de renda fixa que elas disponibilizam lá, muitos vão ser, por exemplo, com valor mínimo de R$1.000, de R$500, de, sei lá, R$2.000, R$10.000. Aí eu vou dizer, pô, essas corretoras não vão funcionar para o meu valor de aporte. Então o que acontece? Você vai e procura uma que tenha títulos mais baratos. Por exemplo, Banco Inter é uma corretora que tem alguns títulos muito baratos, né? Você encontra lá, eu acho que LCI de R$100, entendeu? CDB de R$100. Então, fica nessa situação aí de que aí para quem tiver, por exemplo, com um aporte menor e quiser investir em renda fixa, poderia, por exemplo, ir para o Banco Inter, tá? Aí vamos lá, XP, por exemplo, ela é muito focada em ter um suporte, né, de assessores. Então tem vários escritórios de agentes autônomos de investimento que são vinculados à XP. Então aí, para quem às vezes quer ter um pouco mais de suporte, um pouco mais de acompanhamento quando for investir, aí de repente a XP pode ser uma boa opção. Mas aí ao mesmo tempo, a XP costuma ter algumas taxas um pouco mais altas. Então, por exemplo, quando você vai investir em ações, esse tipo de coisa, ela cobra a taxa de corretagem. Ou seja, aí para aquela pessoa que sabe investir por conta própria, que não quer ter um acompanhamento nenhum, né, ela quer fazer tudo por conta própria, a XP talvez não seja tão interessante, porque aí você vai estar pagando uma taxa à toa, enquanto que você tem outras corretoras, por exemplo, o Home Broker do Banco Inter, da Rico, da Clear, onde você não paga nada para investir em renda variável, né, em ações, esse tipo de coisa. Então, você vai encontrando, de certa forma, a corretora ou as corretoras que mais vão ter ali aderência aí com a sua forma de investir, com a sua capacidade financeira, com a tua capacidade de aporte. Então é mais ou menos assim que funciona. Então, se eu pudesse dar para vocês um passo a passo, seria: abram conta em várias corretoras, principalmente nas mais famosas, né, essas que eu citei para vocês, Rico, XP, Invest, Banco Inter, Orama, sei lá, todas essas aí que eu já falei. E aí vão vendo, né? Entrem em cada uma. Normalmente abrir a conta é gratuita, normalmente é um negócio super fácil. Você abre ali um dia, 1 ou 2 dias, aí a conta já está aprovada e você pode ver lá, entrar como se você fosse cliente normal, ver lá todos os investimentos que estão disponíveis. Aí você vai começar a ver, né? E aí quando você for começar efetivamente a investir, você vai vendo qual que você vai usar mais, né? Você vai começar a perceber com o passar dos meses, com o passar dos anos, não sei nem se anos, né? Acho que em meses você já percebe que às vezes você está usando muito mais a Easy Invest do que a XP, aí você está usando mais a Orama do que a Rico. Aí você vai começar a ir migrando, porque no início, quando você for pesquisar, você meio que vai entrar em todos, né? Ou então tem alguns sites também que você consegue fazer como se fosse uma busca global de investimento, mas aí depois de um tempo você vai percebendo que às vezes é sempre aquela corretora específica que você acaba comprando, você vai acabar migrando para ela. Aí tem a questão também do design, né, do aplicativo, da interface do site, esse tipo de coisa. Então, pessoas que usam mais o celular, pode ser que algumas corretoras específicas elas gostem mais daquela que tem um sistema melhor, um aplicativo melhor. Tem outras que o site delas é melhor, entendeu? Então, pessoal, resumo da ópera, tá? Não tem a melhor corretora global. Isso daí vai depender de cada pessoa, da preferência de cada pessoa, da estratégia de investimento de cada pessoa e também do valor de aporte de cada pessoa, porque como eu falei para vocês, umas têm títulos mais caros e umas têm títulos mais baratos também, tá? E no final das contas também, as pessoas têm preocupação da corretora segura, né? Ah, qual que é a corretora segura? Pessoal, a corretora ela é só uma intermediária, tá? O único momento que o teu dinheiro está correndo risco dentro da corretora é no momento que você transferiu ele e ele está na conta da corretora ali parado. Porque ali se a corretora quebrar, aí o teu dinheiro está lá, pode ter alguma complicação. Agora, a partir do momento que você efetivamente investe aquele dinheiro, que você comprou um CDB, você comprou uma ação, você, enfim, investiu aquele dinheiro de alguma forma, o dinheiro não está mais na corretora. O dinheiro agora
você agora, por exemplo, tem posse de uma ação, tá? Agora o dinheiro está no banco do CDB que você comprou, entendeu? E você tem a posse do CDB. Então, se acontecer uma situação de aquela corretora quebrar, você vai simplesmente transferir a custódia dos seus investimentos, que vai estar registrado no seu CPF, para outra corretora. E aí aquela outra corretora vai receber aquilo lá e você segue a vida. Você pode, inclusive, não precisa esperar a corretora quebrar. Se tem uma corretora que você está investindo hoje, você acha que ela tem poucas opções, você de repente não gosta, não está se sentindo confortável ali com os títulos que ela te apresenta, você pode hoje, se quiser, já abrir conta em outra corretora, verificar qual que é o processo de transferência de custódia e aí solicitar e você consegue transferir a custódia dos seus investimentos para outra. Tá certo? Então, pessoal, corretoras são supermercados. Quando você for investir, você vai meio que vai visitar os supermercados, ver quais são os produtos que tem disponíveis, ver se tem aqueles produtos que você quer. Depois de um tempo você vai começar a preferir um ou dois ou três. Às vezes você pode ter uma corretora só para a tua renda variável, uma só para renda fixa, aí tem outra que é onde você investe no exterior, entendeu? E aí é isso. E aí você acaba tendo uma estrutura de investimento onde seus investimentos estão espalhados em algumas corretoras, tá? Então, normalmente é isso que acaba acontecendo no dia a dia, tá? Não é como se fosse um banco. Embora nos bancos as pessoas tenham mais de um banco, né? Mas eu vejo as pessoas dizendo, o meu banco é o Bradesco, o meu banco é o Itaú. Não tem dessa, tá? A sua corretora é a corretora que tiver os investimentos lá que você está precisando no momento e pode ser mais de uma e você vai ter conta aberta em várias, tá certo? Então, pessoal, eu acho que esse era o bate-papo que eu tinha para fazer hoje, só para deixar claro para vocês, o investidor não precisa escolher uma corretora, ele pode ter várias e a escolha vai depender de cada investidor, de cada estratégia, de cada estrutura financeira aí, tá certo? Bom, então se vocês tiverem outras dúvidas, podem falar comigo lá pelo direct, podem sugerir temas, eu vou editar esse vídeo e colocar no YouTube mais tarde, acompanhem o YouTube também. E para quem quiser aprender mais a fundo essa parte prática de montar carteira de investimentos, em janeiro eu comecei a divulgar hoje, vocês devem ter visto lá no Instagram, eu vou fazer o workshop de como montar uma carteira de investimentos na prática. Eu sempre faço esse workshop quando eu vou abrir a turma para o meu curso. Tá? Então, eu tenho um curso completo de investimentos, é um curso pago, eu abro a turma dele de tempos em tempos e toda vez que eu vou abrir a turma, eu sempre faço um evento gratuito antes, onde eu ensino alguma habilidade útil para vocês verem se gostam da minha didática, esse tipo de coisa, é um test drive, de como é que funcionaria o curso. E aí, caso vocês achem legal, vocês podem depois se inscrever nas vagas que vão estar abertas. Mas mesmo que vocês não queiram fazer o curso depois, participem do workshop porque ele é gratuito, ele é online e com certeza o conteúdo que eu vou passar lá vai agregar a vocês que eu vou passar algum conteúdo bem útil, tá? Então, o tema desse workshop vai ser montando uma carteira de investimentos na prática. Vocês vão poder, eu vou ensinar para vocês, né, na prática mesmo, pegar um objetivo de exemplo, mostrar como montaria uma carteira para ele. Então vai ser um assunto bem interessante. Vocês podem se inscrever no link que eu estou colocando todo dia nos stories, tá certo? Pessoal, então é isso. Quando essa live passar por vocês, sempre lembre de dar um likezinho lá, deixar um comentário, salvar, que isso daí ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas, beleza? Muito obrigado aí de novo pela presença de todos e a gente se fala no bate-papo de amanhã.